Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava na cozinha ajudando a minha mãe a preparar o almoço quando ela comentou: você sabe que ontem eu estive na casa da Helena? Ela estava numa alegria, mas numa alegria. Ué, mãe, por quê? É que já faz quase um ano que ela não viu o filho e parece que o menino está vindo passar o ano novo aqui em Curitiba. Está no seminário, estudando para ser padre. Eu ainda não conhecia esse rapaz. Até porque não fazia muito tempo que morávamos naquela casa. Mas quando a minha mãe falou aquilo, eu achei estranho, comecei a pensar, a imaginar. Principalmente depois que eu soube que o rapaz tinha mais ou menos a minha idade, 19, 20 anos. Eu fiquei me perguntando o que será que leva um rapaz tão novo a se trancar num seminário e virar padre. A pessoa precisa ter muita vocação. Porque, pelo menos na minha opinião, é muito sacrifício, principalmente no mundo de hoje, tão cheio de tentações. Eu, por exemplo, não sei se eu conseguiria. Acredito que não. Mesmo sem querer, eu me imaginei passando a minha vida toda sozinha, sem ninguém, sem namorar, sem me apaixonar. Sim, porque para ser padre, essas coisas são proibidas. Um padre não pode se envolver com mulher, já que tem compromisso com Deus, com a igreja, a comunidade. Deve ser muito triste e muito solitário. Por isso eu disse e repito, é preciso muita vocação. A pessoa precisa já nascer com aquele dom, com aquele propósito na vida, servir a Deus acima de tudo. No meu caso, e isso eu digo sem medo de errar, eu não nasci para isso não. Até porque eu sempre fui uma menina muito sonhadora, muito romântica. Meu maior sonho sempre foi encontrar alguém para amar, ser o meu amor, meu companheiro, ter uma família. Eu tinha certeza de que um dia essa pessoa abençoada cruzaria o meu caminho. O Rodrigo, filho dessa nossa vizinha, esse que estava estudando para ser padre, chegou exatamente na última semana de dezembro. A primeira vez que eu o vi foi numa quarta-feira. Eu tinha acabado de chegar da rua. Estava passando na calçada, bem em frente à casa dele, quando avistei aquele moço. Ele estava no quintal brincando com o cachorro. Olha, não vou negar que bateu uma certa curiosidade. Durante aqueles últimos dias, eu tinha escutado falar tanto dele. Era Rodrigo pra cá, Rodrigo pra lá. A minha mãe, que vivia de conversa com a dona Helena, mãe dele, também falava dele o tempo todo. Cada vez que ela chegava lá da casa da vizinha, já vinha com uma história diferente. Um dia, ela veio com aquela. A Helena nos convidou para passar a ceia de Natal lá com eles. Somos só eu e você aqui nessa casa mesmo. Assim, pelo menos, a gente junta as comidas, né? Assim, desse jeito, a gente junta as comidas e faz uma ceia só. Dá para fazer uma ceia só. Eu achei bom. O que você acha? Olha, no fundo, eu sempre gostei de passar o Natal em família. Só entre a gente mesmo. Só que depois que eu vi o Rodrigo no quintal brincando com o cachorro aquele dia, eu fiquei curiosa. Apesar de tê-lo visto a certa distância, eu reparei que era um rapaz bonito. Cheguei até a esquecer que ele não era um rapaz comum, já que estava no seminário. Sim, porque nessas alturas, o moço estudando para ser padre, pouco importava se era bonito ou se não era. Bom, no dia da ceia, quando fomos apresentados, nenhum dos dois ficou muito à vontade. Trocamos uns olhares que, olha, se ele não estivesse estudando para ser padre, eu podia jurar que a gente estava se paquerando. A certa altura, eu me aproximei e puxei conversa com ele. Eu ia perguntando e ele, todo tímido, ia respondendo.
Até que a certa altura eu quis saber. Rodrigo, me diga uma coisa. Namorada, você já teve alguma? Quer dizer, antes de você entrar pro seminário, claro. Pois olha, namorada mesmo, eu nunca tive. Tive umas paquerinhas lá nos meus tempos de escola, mas tudo coisa assim, sem importância. Mas, desculpa a minha curiosidade, mas você não sente falta? Sei lá, não deve ser fácil esse tipo de vida, né? Que você leva lá no seminário. Que nada, estou acostumado. E também uma questão de vocação, né? Faz tempo que eu entrei pro seminário. É a vida que eu escolhi. E se você quer saber, eu estou muito feliz. Ele falou aquilo e tentou mudar de assunto. Só que não sei porquê, eu insisti. Mas e se um dia acontecer de você conhecer uma mulher e, sei lá, se apaixonar por ela? Você já pensou nisso? Pior que não. Na verdade, a gente tem muito pouco tempo a pensar nesse tipo de coisa, né? Mas eu acho que é meio impossível de acontecer, sabe? Não, mas vamos supor que aconteça. Você teria coragem de jogar tudo pro alto para viver esse amor? É como eu já falei. Eu não sei o que me deu para encher o rapaz de tanta pergunta. Até porque eu notei que ele não estava se sentindo muito à vontade diante daquela minha curiosidade, daquele interrogatório todo. Só sei dizer que ele, talvez confuso diante das minhas perguntas, ele ficou assim um instante em silêncio, olhando para mim. E eu acho que foi nesse momento que eu percebi a verdadeira beleza daquele rosto. Era um rapaz tão bonito. Mas não era só bonito. Ele parecia ser uma pessoa tão doce. E era tão educado, tão centrado nas coisas que falava. Tão diferente de todos os meninos que eu já conhecia. Olha, eu fiquei impressionada naqueles poucos minutos que conversamos. Me senti estranhamente tocada, de um modo que eu não sei nem explicar. No final, ele ainda me fez aquele convite. Me diga uma coisa, você aceitaria ir à missa comigo amanhã de manhã? Cá entre nós, não é exatamente o convite que uma garota que está em vias de se apaixonar quer receber do seu príncipe encantado. Mas olha, eu aceitei na mesma hora. Mesmo sabendo do perigo que estava correndo. Sim, porque me aproximar de um rapaz que estava no seminário, estudando para ser padre, que tinha deixado muito claro, naquela conversa que a gente havia tido ali, que ele tinha vocação para o seminário, que era uma vontade que ele tinha há muito tempo, que ele jamais largaria daquele sonho para, por exemplo, curtir um romance, um amor. Sabe, era muito perigoso. Principalmente eu ficando tocada do jeito que já estava. Ele me impressionou. Repito, ele me pareceu tão diferente dos rapazes que eu conhecia. E a gente sabe que quando uma pessoa começa a parecer diferente de todas as outras, é perigo. É perigo. De qualquer modo, aceitei o convite na mesma hora. Mesmo sabendo do risco que já estava correndo. E eu digo isso porque, apesar de saber que ele era um seminarista, eu comecei a sentir coisas por esse rapaz que eu não deveria sentir. Mas sabe quando você tem consciência de que está indo por um terreno perigoso, mas não consegue se conter? O fato é que eu não consegui mais tirar a imagem dele do pensamento. Aquele seu jeitinho calmo, doce. O modo como ele olhava para mim.
como sorria, como falava. Não era para ter acontecido, não era. Mas aconteceu. Eu fiquei muito perturbado. Naquela noite, por exemplo, deitei a cabeça no travesseiro com a sua imagem na memória e pensei tanto nesse rapaz que acabei até sonhando com ele. No dia seguinte, fomos juntos à missa. Depois almoçamos as sobras da ceia da noite anterior e o tempo todo fiquei me perguntando o que afinal estava acontecendo comigo. Por que eu estava me sentindo daquele jeito? Não fazia sentido. O Rodrigo, muito breve, seria padre. Eu não podia, mais do que isso. Eu não devia me sentir daquele jeito por alguém que tinha um compromisso com Deus acima de qualquer outra coisa. E ele já tinha deixado isso muito claro. Naquele primeiro dia, eu tinha perguntado: se de repente você se apaixona por uma mulher, você seria capaz de jogar o teu sonho de ser padre, o seminário, pro alto, para curtir esse amor? Ele foi claro. Ele não deixou dúvida. Não abriria mão do seu sonho por nada no mundo. Quando fomos nos despedir, eu senti um aperto tão grande no peito, uma agonia, uma vontade de chorar. Eu já sabia que ele estava ali por alguns dias apenas. Tinha ido passar o final do ano com a mãe, mas dali a pouco voltaria lá para o seminário. Eu já sabia. Só que mesmo assim, eu não pude impedir a tristeza, a agonia. Parecia até que eu estava me despedindo de um namorado. Senti tanta vontade de pedir que ele não fosse embora. Quase cheguei a me declarar, a dizer que estava apaixonada. Porque nos meus devaneios, nos meus sonhos, eu cheguei a imaginar. Ele tinha dito que o seminário era tudo para ele. Que era sua vocação, ser padre. Mas quando a gente se apaixona, não dá para evitar. E a gente começa a sonhar. E a gente começa a fantasiar. E comigo não foi diferente. Então, nos meus sonhos, nos meus devaneios, eu me imaginava me declarando para ele, dizendo que estava apaixonada. E ele então dizia que estava disposto a jogar tudo pro alto porque também estava apaixonado por mim. Claro que era uma fantasia, claro que não era verdade, mas, meu Deus, eu estava apaixonada. E a gente, quando se apaixona, fantasia mesmo, sonha acordada. Que loucura da minha parte. Eu nem sabia se ele sentia o mesmo por mim. Provavelmente não. Mas já estava planejando pedir que ele abandonasse a batina, o seminário, por minha causa. No final, claro que me contive. Só que por dentro, só eu sei como me senti. É tão estranho. Eu tinha acabado de conhecê-lo. E, no entanto, parecia até que a gente era amigo, se conhecia há muitos anos. Alguns dias depois, conversando com a sua mãe, eu perguntei assim como quem não quer nada, quando que ele voltaria para visitá-la de novo. A saudade era tão grande que eu não resisti. Fui lá e perguntei. Dei uma disfarçada e perguntei. Ela olhou para mim desconfiada. Ué, por que você está perguntando isso? Ficou interessada nele? Interessada? Eu? Que é isso, dona Helena? Claro que não. Perguntei por perguntar. A gente é só amigo. Sei, sou amigo, né? É bom mesmo.
Até porque você sabe muito bem qual é a vocação do Rodrigo, né? Notei que ela ficou desconfiada. Desconfiada e nem um pouco contente com aquele meu interesse. O problema é que eu não consegui mais tirá-lo da cabeça. Não sei o que esse moço fez comigo, eu só sei que eu pensava nele o tempo todo. Às vezes eu deitava a cabeça no travesseiro e ficava me perguntando o que ele estaria fazendo naquele exato momento, lá no seminário. Será que já estava dormindo? Será que estava rezando? Lendo? Tomando banho? Quem sabe pensando em mim? Do mesmo jeito que eu não conseguia parar de pensar nele? Tudo bem, era uma ideia absurda, eu sei. Ele nem devia mais lembrar que eu existia, só que mesmo assim, de vez em quando, era inevitável. Eu me pegava pensando nessas maluquices, sonhando acordada, fantasiando. Eu sabia que era mentira, mas como eu queria que fosse verdade. Mas é como dizem, né? O tempo acaba tudo. O tempo apaga tudo. E à medida que o tempo foi passando, a sua imagem foi ficando cada vez mais apagada na minha memória. Tudo foi se abrandando. De repente a saudade já não doía tanto. De repente eu já não lembrava dele tanto quanto nos primeiros dias. Bem dizem que o tempo é o melhor remédio para tudo. Até porque, nessas alturas, 1 ano e meio já tinha se passado. Claro que eu não tinha esquecido completamente, mas a sua imagem estava tão desvanecida da minha memória que eu cheguei mesmo a pensar que já estivesse curada daquela paixão boba, inconsequente. Até que um dia, a minha mãe chegou em casa com a notícia. Isabela, você lembra do Rodrigo, o filho da dona Helena? Aquele que está estudando para padre? Meu Deus do céu. E eu pensava que o tinha esquecido. E bastou ouvir aquele nome para o meu coração já disparar dentro do peito. Claro que lembro, mãe. O que tem ele? Pois então, parece que ele está vindo para cá de novo. Acabei de conversar com a Helena, ela está toda feliz. Meu Deus do céu, eu nunca vi uma mãe tão coruja, viu? A minha voz quase não saía, de tão emocionada que eu estava. E quando que ele chega, mãe? Não sei direito, mas é por esses dias. É tão estranho que às vezes a gente pensa que esqueceu a pessoa. E basta que alguém diga o seu nome, como aconteceu. E a gente percebe que não esqueceu coisa nenhuma. A paixão estava só adormecida. Mas ela continuava ali. Forte. Irresistível. Eu fiquei atarantado. A minha primeira reação foi me trancar no meu quarto, me arrumar, vestir a minha melhor roupa. Quem sabe até comprar uma roupa nova, linda, maravilhosa, um vestido. Cuidar do cabelo, me perfumar, me maquiar. Como se ele fosse chegar a qualquer momento. Mais do que isso. Como se ele estivesse voltando única e exclusivamente por minha causa. Quando lá no fundo eu sabia que a sua volta não tinha absolutamente nada a ver comigo. Sabe, numa fração de segundo, tudo aquilo que eu sentia no começo voltou. É incrível. O poder de uma paixão. É incrível o poder de uma paixão. Mesmo sendo uma paixão que eu sabia era proibida para mim, pelo simples fato de ele estar estudando para ser padre. No fundo,
Eu sabia que ele jamais largaria o seminário, nem por minha causa, nem por causa de ninguém. Imagine. Tínhamos nos visto apenas uma vez. Quando ele veio passar o Natal na casa da mãe, com certeza nem devia lembrar de mim. Mesmo assim, foi impossível controlar a ansiedade. Minha vontade era de estar frente a frente com ele de novo, o mais rápido possível. Quando eu fiquei sabendo que ele tinha chegado, eu não sabia se ria ou se chorava. Tive vontade de ir correndo à casa da mãe dele. Ah, como eu queria aquele sorriso de novo. Ah, como eu queria ver de novo aqueles olhos, ouvir aquela voz, aquele seu jeitinho calmo e doce de falar. Como eu queria, meu Deus, abrir meu coração, contar tudo, confessar que mesmo depois de todo aquele tempo, eu não tinha conseguido esquecê-lo. Até pensei que sim, mas a verdade é que não tinha. Meu Deus, eu parecia não saber que ele era um homem proibido. O modo como me senti, principalmente como me comportei, era como se eu estivesse esperando a volta de um namorado depois de uma longa viagem. Eu nem sabia se ele lembrava de mim. Eu nem sabia se ele lembrava de mim. E mesmo assim, agia como se ele estivesse voltando por minha causa. Mesmo tentando controlar a ansiedade, eu não resisti e fui bater lá na porta da casa dele. Quando sua mãe me abriu a porta, eu já fui falando, toda afobada. Oi, dona Helena. Eu soube que o Rodrigo chegou e... Bom, eu queria dar um oizinho para ele. Ela me olhou daquele mesmo jeito estranho daquela primeira vez. Como se estivesse adivinhando as minhas intenções. Claro, claro, entra. O Rodrigo está tomando banho, mas não deve demorar. Você aceita um café? Ela então me serviu. Depois sentou ali do meu lado e ficamos conversando. Lá pelas tantas, ela falou aquilo, acho até que de propósito. Você sabia que já marcaram a ordenação do Rodrigo? Você sabia que já marcaram a ordenação do Rodrigo? Domingo que vem meu filho se torna diácono. Aí vai faltar bem pouquinho para ele se tornar padre de verdade. Não vejo a hora. Repito, eu acho que ela falou aquilo até de propósito. Tanto que falou e ficou me observando. E eu acho que foi só nessa hora que eu caí em mim. Já que até aquele momento, mesmo tendo consciência da realidade, eu estava me sentindo, e pior do que isso, me comportando como se ele estivesse voltando para se casar comigo. Um absurdo. Meu Deus, que tolice a mim. Tudo fantasia da minha cabeça. Quando me vi diante dele naquela sala, percebi que estava condenada a sofrer o resto da minha vida, tudo por amar um homem que jamais poderia ser meu. Ele já tinha um compromisso, não com outra mulher, mas com Deus, o que de certa forma me colocava ainda mais fora do páreo. Além do mais, o modo como ele me recebeu foi bem diferente do que eu sonhava. Foi o modo como um amigo recebe uma amiga, nada mais do que isso. Oi, Isabela, que surpresa, tudo bem? Ele ali, falando da maneira mais natural possível, e eu quase desmaiando de tanta emoção. Ele me cumprimentou de um modo cordial. Ele me cumprimentou assim de um modo cordial. Depois me deu um abraço, mas ficou só nisso. Se bem que o que eu mais podia esperar, a gente não era nada um do outro. Eu só me pergunto por que tive de conhecê-lo.
que nossos caminhos se cruzaram? É uma dúvida que eu tenho. Se eu soubesse que ia sofrer tanto por esse homem, preferia jamais tê-lo conhecido. Conhecê-lo para quê? Para viver pelos cantos, triste, amargurada, deprimida, decepcionada, trancado no meu quarto, chorando por alguém que nunca me viu como mulher, não por culpa dele. Eu tenho consciência disso. Só que mesmo assim, isso tem me feito muito mal. Quem diria? Me apaixonar por um padre. Só para minha cabeça mesmo. A única pessoa que conhece essa minha história é uma amiga. Até porque nem para minha mãe eu contei da minha paixão. Quem sabe agora, depois de desabafar, eu consiga me sentir pelo menos um pouco mais aliviado. Nem eu acredito nisso, mas enfim. De qualquer modo, cá estou eu. Sofrendo por um homem que nunca foi meu. Nunca foi e jamais será. Um homem que todas as noites eu imagino a meu lado, dividindo comigo a minha cama, me abraçando e me possuindo, como eu sei, ele jamais me abraçará, nem possuirá. A noite segue e eu permaneço aqui, de olhos fechados no escuro, sentindo o calor do seu corpo e o sabor dos seus beijos, mesmo sem nunca ter tido a chance de tê-lo beijado.